tarde, amigas e amigos. Boa tarde, amigas e amigos aqui do Centro Espírita União e Caridade. Muito boa noite, amigos que nos assistirão amanhã pelo YouTube. É sempre um prazer tê-los todos aqui conosco. Nossa reunião pública. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus nos abençoe. Amigas e amigos, hoje estamos recebendo nosso companheiro, trabalhador da casa, na área de juventude, nosso companheiro Marcelo Leonel. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O Marcelo hoje, amigos e amigas, vai nos falar sobre o livro O Espírito da Verdade, com o tema Os Outros. Então, como eu já disse, muito bem-vindo. Obrigado. Daqui a pouco ele passa a palavra, vamos assisti-lo. Amigas e amigos, vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje, reunião pública, fazendo o nosso preparo. E para tal, eu chamo a nossa companheira, a Rosana Leonel, para vir aqui à frente fazer a leitura. Boa tarde. Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus. João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, e a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Rosana, muito obrigado, amiga. Vamos então fazer a nossa prece inicial da tarde de hoje, elevando os nossos pensamentos e dizendo desta forma: Jesus divino amigo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, nesta casa de oração, União em Caridade, para, Senhor, Te pedir as Tuas bênçãos e o Teu apoio, o Teu abraço amigo a todos nós que aqui estamos, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Em um momento, Senhor, que vivenciamos os trovões da guerra na Europa Oriental, nós queremos lembrar desta leitura, fazendo a reflexão de que a paz não é algo que se peça exteriormente, é algo que deve ser trabalhado por nós no íntimo
e de nós como indivíduos para aqueles que nos cercam. Que a paz é um sentimento cultivado do Senhor, de compreensão do amor de Deus e da necessidade de vivermos todos como irmãos. Pensando assim, nós pedimos ao Mestre Jesus a tua magnânime presença nesta reunião, mas também lembrando das dificuldades da guerra que ora acontecem. Senhor Jesus, Mestre querido, bondosos amigos espirituais que coordenam os trabalhos de nossa casa, Senhor nosso Deus, que nós possamos em seus nomes pedir para darmos por iniciada a reunião desta tarde. Que assim seja. Amigas e amigos, alguém pode estar estranhando a questão do Marcelo estar do meu lado direito, uma vez que normalmente, comumente, a pessoa que dirige a reunião está do lado direito. É uma questão técnica de utilização do computador, não estranhem, mas hoje o Marcelo ficará à minha direita, à nossa esquerda de quem assiste. Marcelo, meu amigo, fique à vontade, tenha a palavra. Se quiser tirar a máscara, fique à vontade também, porque vou me sentar ali junto com o público para assistir a sua fala. Ótimo, obrigado, Ricardo. Bom, como o Ricardo já disse, eu vou ficar aqui desse lado, só para eu conseguir passar os slides. Vou ficar aqui, deixa eu só... Vou tirar a máscara para vocês conseguirem ver o meu rosto e entenderem melhor. Então, sejam todos muito bem-vindos, que bom estarmos aqui reunidos, para conversarmos, aprendermos. Estou muito feliz de estar aqui e o nosso tema de hoje, como já foi falado, é Os Outros, de Meimei, e está lá no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 7, como a gente vai falar um pouquinho. E esse capítulo ele é referente ao capítulo 13, item 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu vou explicar um pouco como que funciona esse livro, para quem nunca teve a oportunidade de lê-lo, de folheá-lo. Esse livro faz parte, então, de um conjunto de livros que estudam, de alguma forma, as obras básicas, de Kardec. Então, a gente tem o livro Religião dos Espíritos, que estuda o Livro dos Espíritos, Seara dos Médiuns, que estuda o Livro dos Médiuns, o Espírito da Verdade, que é o nosso, que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, e a Justiça Divina, que estuda o Céu e o Inferno. Todos esses livros foram ditados por Emmanuel, a não ser o nosso, que são espíritos diversos, como eu já expliquei, o nosso capítulo de hoje é do Espírito Meimei. E aí, para a gente entender um pouco, eu trouxe aqui um pouco sobre Meimei, que é o espírito que traz esse capítulo. Então, seu nome, na verdade, era Irma de Castro Rocha, conhecida como Meimei por nós. Nasceu em Mateus Leme, Minas Gerais, no dia 22 de outubro de 1922 e desencarnou em 1º de outubro de 1946. Esse conhecimento está na página da FEB, para quem quiser estudar um pouco mais, é uma história muito bonita. Só não vou poder me ater muito à história, porque senão a gente não fala sobre o capítulo, porque senão a história daria para a gente falar bastante. Ela é reconhecida pela sua brandura, inteligência e amor às crianças. Então, Meimei é homenageada por muitas instituições espíritas que adotam o seu nome, casas espíritas, projetos espíritas. Ela atua da espiritualidade no acompanhamento das ações de amparo e orientação aos pequenos. Então, ela tem uma relação muito forte com as crianças. E ela já ditou vários livros psicografados por Chico Xavier, entre eles o Pai Nosso e a Cartilha do Bem, ambos publicados pela FEB. Então, vamos agora para o nosso texto. Esse texto é um texto muito poético. E isso é muito bonito, é legal, é bacana, mas às vezes é um pouco difícil, Porque, enfim, tem muitas metáforas. Mas aí eu vou tentar contribuir da forma que for possível, mas se em algum momento alguém tiver alguma dúvida, não tem problema, a gente explica de novo, a gente conversa um pouquinho sobre. Então, o nosso capítulo começa da seguinte forma: dizes trazer o deserto no coração, entretanto, pensa nos outros. Então, eu trouxe uma imagem para retratar, e quando a gente fala de deserto no coração, acho que a gente pode pensar em duas questões. Primeiro, a questão da seca, do coração machucado, e também a solidão, porque no deserto não se espera ver uma comunhão de pessoas com muita facilidade. E aí ela utiliza essa conjunção, entretanto, pensa nos outros. Na verdade, é um conceito que a gente tem do deserto no coração, mas que na verdade não é assim que funciona na prática. Então, muitas vezes a gente percebe o nosso coração de uma forma muito solitária, muito machucada, e Meimei vai nos ajudar a entender
que tem muito além do que a gente consegue visualizar e imaginar, principalmente na hora em que essas questões surgem de sofrimento. Muitos, continuando, pisam teus rastros, procurando-te as mãos no grande vazio. Para um pouco e perceberá a presença nas sombras da retaguarda. Então, uma linguagem muito poética, muito bonita. E eu acho que tem várias formas da gente enxergar muitos pisam teus rastros. Eu acho que a gente tem como visualizar isso de alguma forma dentro da nossa encarnação, com os espíritos encarnados, as pessoas que estão ao nosso redor, e também pensando nas demais reencarnações que já tivemos, nos espíritos desencarnados que de alguma forma estão perto de nós. Dentro da perspectiva da mesma encarnação, nós muitas vezes funcionamos como exemplos para algumas pessoas que a gente não faz ideia. Então, às vezes, uma ação, uma fala que a gente tem para uma pessoa, ou alguém vê a gente fazendo alguma coisa, e aquilo já funciona como um exemplo. E um exemplo, que é um modelo, ele geralmente anda à frente. Então, muitas vezes, podem ter pessoas que estão nos nossos rastros no sentido de estarem nos acompanhando e nos seguindo de alguma forma dentro de algum trabalho, por exemplo, espírita ou não. E muitas vezes, quando a gente busca fazer o bem, busca ter uma palavra de amor, a gente é muito julgado ainda na sociedade e a gente se sente muito sozinho, contra a corrente. Então, se você perdoa alguém que te fez mal, e aí você conta isso para alguém, ou alguém tem acesso a essa história, muitas vezes vão te chamar de bobo, ou de boba, de trouxa, enfim, que é algo mais jovial, mas que acontece muito só porque você está sentindo algo de positivo por alguém. Você já é taxado como algo negativo. E isso é difícil, você sente, poxa, você não recebe o apoio das pessoas, e todo mundo gosta de receber um apoio, ainda mais porque demanda esforço, bom, eu vou falar de mim, mas eu não perdoo com facilidade, não sei vocês, então assim, já é difícil. E a gente ainda recebe da sociedade uns ensinamentos de que isso não é, enfim, de que a gente está sendo bobo por conta disso, é muito difícil. Quando a gente consegue olhar tanto para frente, para o nosso exemplo maior, que é Jesus, quanto para trás, as pessoas, sejam menores de idade ou então de vida, de sociedade, da forma como se construiu, a gente percebe que há pessoas que estão vindo conosco de alguma forma. Às vezes, nessa encarnação, a gente está um pouco à frente por conta de alguma experiência que a gente teve a oportunidade de ter e essa pessoa não, é claro que quando a gente fala isso, a gente não está querendo colocar a gente acima de ninguém, mas às vezes a gente teve uma possibilidade nessa encarnação e tem pessoas que estão ali querendo vir conosco e a gente não se dá conta disso e aí a gente se percebe mais sozinho do que na verdade a gente está. E dentro da perspectiva das diversas reencarnações, diversas vidas e experiências que a gente já teve, a gente sabe que a gente não está sozinho porque a gente cria laços. Nessa encarnação, com certeza nós temos laços com algumas pessoas, mesmo que sejam laços profissionais ou familiares no sentido apenas carnal, mesmo aquela pessoa que a gente não tem tanto afeto ou tanta simpatia, criou-se um laço de alguma forma, nem que seja pelos aniversários, enfim, pelas datas comemorativas. Então nós somos seres conectáveis, nós somos seres que fazem laço o tempo todo. Se nessa encarnação a gente consegue ter uma quantidade interessante, às vezes, de laços, imagina se a gente pensar em todas as outras encarnações que a gente já teve, que eu não vou nem me propor a falar um número, porque não teria porquê. Então, assim, quantas conexões e quantas pessoas ao nosso redor estão nos auxiliando, nos seguindo. Então, é importante que a gente, já de início, perceba que não estamos sozinhos, porque é só assim que a gente vai ter a possibilidade de pensar nos outros. Se eu me vejo como uma pessoa solitária, como uma pessoa que não tem ninguém ao redor, encarnado ou desencarnado, não vai nem fazer sentido a gente pensar na possibilidade de falar dos outros, porque a gente não está visualizando a existência dessas pessoas ao nosso redor. E a reencarnação ajuda a nos esclarecer que a gente não está sozinho. A gente tem os nossos anjos da guarda, individuais e coletivos, mas para além disso temos as pessoas que de alguma forma trabalham com a gente quando a gente se dedica ao bem, que estão torcendo por nós para a gente às vezes perdoar uma pessoa, fazer uma caridade. Então acho que de início é importante a gente perceber essa coletividade encarnada e desencarnada. E aí meio continua. Para um pouco e perceberá a presença nas sombras da retaguarda. E aí é interessante porque nesse trecho a gente pode pensar também, a partir das oportunidades que a gente teve, seja nessa encarnação ou nas outras,
Porque às vezes a gente tem uma vitória que a gente precisa, uma conquista interna nossa, de alguém que nos faz mal e a gente consegue não sentir algo de negativo por alguém, ou então uma pessoa que sofre e a gente consegue se sensibilizar por esse sofrimento, mas nem sempre foi assim. Nem sempre a gente teve empatia, nem sempre a gente exercitava a caridade ou a fé. E é importante a gente entender isso, porque quando a gente vê uma pessoa que talvez não tenha tido a oportunidade nessa encarnação de exercitar essa virtude, nós já estivemos como essas pessoas. E isso facilita a gente não julgar essa pessoa. Porque se eu sei, né, por exemplo, vamos citar um preconceito social, homofobia. Eu vejo uma pessoa praticando homofobia, não é algo que eu gosto, não é algo legal, mas em algum momento eu, infelizmente, já tive a experiência de ser homofóbico por falta de conhecimento ou ignorância minha, que todos já tivemos. Se eu consigo visualizar esse irmão que está sendo homofóbico ou que está sendo agressivo em qualquer outro contexto como uma pessoa que passa por um momento que eu já passei, que eu já tive a experiência, eu consigo vê-la avançando como eu tive a oportunidade de avançar. E aí eu tenho a oportunidade de olhar para trás e ver essa pessoa se esforçando e tentando evoluir como eu também estou tentando, e isso aproxima. É diferente de eu visualizar esse irmão, nossa, como ele é agressivo, como ele é violento, não quero ter nada a ver com ele, mas ele não está tão longe de mim. Até porque se a gente pensar em uma outra virtude, sei lá, paciência, talvez ele tenha desenvolvido a paciência muito mais do que eu. Né? Então não adianta eu ficar pensando no que eu desenvolvi e o outro não, porque no fundo a gente está no mesmo barco. Em algumas questões uns à frente de outros, mas a gente está sempre muito próximo. E isso ajuda a gente ter esse senso de coletividade que Meimei nos convida a desenvolver. E aí Meimei continua. Enquanto gritas a própria solidão, quando a gente não tem essa noção da coletividade, compreenderás que a voz deles está morrendo na garganta através de longos gemidos. Volta-te e vê. E aí, de fato, a gente tem um hábito muito grande de visualizar sempre à frente, né? E quando eu digo sempre à frente, não é no sentido da gente querer ser melhor, porque isso acho que é por aí mesmo, né? Não adianta a gente focar nos nossos erros, mas a gente está querendo evoluir, só que muitas vezes a gente precisa olhar para os nossos irmãos que naquele momento estão com uma dificuldade. Mesmo que, por exemplo, um amigo, às vezes a gente está num momento bom de vida e um amigo está passando por uma situação difícil. E naquele momento você vai ajudá-lo e talvez ele não vai ter condições de te ajudar, porque ele não está bem. E isso não é um problema, porque naquele momento você está numa situação mais estável, melhor emocionalmente, financeiramente, muitas vezes, né? Então, assim, quando a gente consegue olhar para trás para ver as pessoas que estão em necessidade, que estão um pouco menos adiantadas em algum quesito, além da gente não gritar a própria solidão, porque a gente vai ter uma visão diferente, a gente vai ouvir esse grito, quando fala que a voz deles está morrendo na garganta, a gente vai ouvir a voz deles nos chamando. Né? Então, assim, cabe uma reflexão para nós pensarmos quem são as pessoas ao nosso redor. Às vezes até aqui nesse salão. Né? Será que não tem uma pessoa aqui que está passando por uma dificuldade, que de alguma forma a gente possa contribuir, mesmo que por uma oração, que a gente às vezes esquece, né? O quanto a oração é eficaz. A gente quer, não, poxa, mas eu sou tímido, mas fulano é uma situação que eu não sei ajudar, enfim, eu não sei lidar muito bem com esse tipo de coisa, mas é a oração. A gente pensa nela, a gente antes de dormir, na hora de acordar, e em qualquer hora, né? Porque a oração não tem hora, a gente pensa nessa pessoa, né? Que a gente percebe que está tendo uma dificuldade naquele momento, né? Então, ao longo de todo o capítulo, Meimei nos convida a pensar para além do eu, né? A gente, de fato, conseguir ter uma percepção que abrange as outras pessoas. Então, eu posso estar aqui falando com vocês, estou me relacionando com vocês de alguma forma, mas eu estou aqui totalmente pensando só no que eu estudei antes de fazer o estudo, e eu posso não estar nem um pouco atento às expressões. É claro que todo mundo de máscara fica um pouco difícil de pegar as expressões, mas assim, às vezes eu estou totalmente sem atenção ao que ocorre ao meu redor. E às vezes uma palavra que eu posso dizer para alguém, percebendo ou não, né, essa voz morrendo na garganta, eu posso contribuir de alguma forma. Né? Então, no início desse capítulo, Meimei nos traz a importância da gente se atentar ao outro. Independente do que a gente vai fazer depois, a gente precisa perceber que há os outros e que eu não sou sem os outros. Senão, a gente não reencarnaria no mundo com outras pessoas. Porque a gente sabe que não seria impossível para Deus criar um planeta para cada um.
né? Impossível não é, cada um com o seu próprio planeta. Por que isso não acontece? A gente evoluiria como? Por que a gente reencarna? Por que a gente não fica só na espiritualidade, aprendendo? Porque aqui é que estão as provas, aqui é que a gente está lidando com as outras pessoas, aqui é que a gente vê a dificuldade do outro batendo na gente, na nossa própria dificuldade, né? Eu não sei aqui quem conhece, mas tem um evento espírita chamado Comerge, em que tem uma esfera assim muito boa, e aí, gente, é muito fácil ser caridoso nesse lugar, porque todo mundo, se você dá bom dia, é ótimo, porque a pessoa te dá bom dia de volta, e te dá um abraço ainda, e aí você dá um elogio, você recebe um elogio de volta, é ótimo, mas na vida não é assim. E não adianta a gente querer guardar o nosso melhor só para as pessoas que têm a oportunidade de dar o melhor de volta. Porque a gente vai aprender quando a gente lidar com esse outro que não tem condições de fazer por nós o que a gente quer fazer por ele. Essa é a verdadeira caridade, que é, na verdade, né, o item a que Meimei se refere dentro do Evangelho, né, que fala sobre a caridade. E aí Meimei continua. Compara os teus braços robustos com os ossos descarnados que ainda lhe servem de suporte às mãos tristes, em que os dedos mirrados são espinhos de dor. Enxuga o teu pranto e observa os olhos fatigados que te contemplam. Falam-te a história de esperanças e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Referem-se ao frio cortante do lar perdido e à agonia da ramagem nas trevas. De fato, quando a gente fala sobre essa possível solidão que a gente sente, às vezes isso traz um mal-estar. E às vezes, de fato, a gente não vai ter aquela pessoa que esteja no mesmo momento que a gente. E isso pode dar uma ideia de solidão. E a proposta não é a gente ignorar o que a gente está sentindo, mas a gente transformar esse sofrimento numa possibilidade de caridade. Porque se eu me sinto sozinho, o que eu posso fazer? Ir aos outros. E quando eu me deparo com os outros, o que eu posso fazer? E aí Meimei nos traz... E aí Meimei nos traz esses ensinamentos. Acho que tem que botar para carregar, né? Obrigado. Então, quando ele fala, compara os teus braços robustos com os ossos descarnados que ainda lhe servem de suporte às mãos tristes, a gente percebe que, de fato, a gente vai ter as nossas dificuldades, a gente vai ter os nossos momentos de sofrimento, e de variadas formas, porque infelizmente a gente encarnou, né, e a gente mesmo escolheu algumas coisas que a gente veio passar, mas o outro está nas mesmas situações e às vezes a gente não consegue visualizar isso. A gente percebe as nossas dificuldades, os nossos traumas, a nossa história e acha que o outro é um robozinho que surgiu agora, que não tem uma história de vida, que não tem problemas. E quando a gente fala alguma coisa e essa pessoa não lida bem, a gente acha que o problema é a gente, que a pessoa não gosta da gente. E a gente ignora que o outro tem também as suas provas, né? Então, quando a gente percebe esse momento nosso de dificuldade, é a hora da gente perceber o outro e fazer alguma coisa pelo outro. Nem que seja estar junto. Apenas, mesmo que eu perceba essa minha dificuldade, eu tenho muita ansiedade, por exemplo, e aquela outra pessoa também tem ansiedade, aí eu vou pensar, então eu vou ficar quieto, porque eu não vou saber ajudar. Mas às vezes os dois juntos vão conseguir se ajudar e ter formas para lidar com aquilo muito melhor. E se eu ficar focado só no meu problema, gente, se a gente ficar focando no nosso problema e esperar a oportunidade ideal para fazer o bem, não vai rolar. Bom, para mim não vai rolar e acho que por um tempinho não vai rolar, posso estar até falando bobagem, mas acho que para ninguém aqui, que acho que a gente está todo no mesmo barco. Se tiver algum espírito missionário aqui, eu peço desculpa, não foi a intenção, mas assim, oportunidade ideal e perfeita para fazer caridade não vai existir. Então a gente vai ter dificuldades emocionais, financeiras, intelectuais de qualquer ordem e a gente tem a oportunidade de fazer o bem. Sempre, sempre. Se a gente pensa, por exemplo, no óbolo da viúva, não é a história que de fato a pessoa que não tinha, que teve aquela caridade austera, aquela caridade que a gente tem que buscar ter. Então se a gente pensar, mas eu tenho que fazer aquilo, mas eu tenho tal coisa, mas eu tenho tal dificuldade, mas eu não tenho tempo. Então a gente está fazendo aqui o quê? Para que a gente encarnou? Não foi para ter falta de tempo. Não foi, tudo é prioridade e a gente precisa se atentar à nossa prioridade.
Eu não estou dizendo aqui que vocês são obrigados a fazer isso ou aquilo, mas a gente tem que perceber qual é a nossa prioridade. E aí a gente vê se está coerente com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Se está coerente com a doutrina espírita, se somos espíritas, né, com o exemplo de Jesus, se somos cristãos. Então, independente das nossas dificuldades, a gente tem que perceber o outro e entender que o outro também vai ter essas dificuldades, que às vezes nessa encarnação a gente não faz ideia do que é. E não vai fazer. A gente pode exercitar a empatia, a gente pode se colocar no lugar, mas eu acho que se a gente parte do princípio que tudo bem a gente não entender, mas a gente quer estar ali, essa pessoa vai se sentir um pouco compreendida, né? E quando fala, né, justamente no final, sobre essas histórias de esperanças e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração e que se referem ao frio cortante do lar perdido e à agonia da ramagem nas trevas, a gente entende que estamos todos juntos. Estamos todos, nós e os outros, no mesmo barco das dificuldades, das provações que viemos para ter nessa encarnação. Então não adianta a gente buscar, né, não sei se a gente chega a ter essa pretensão, mas às vezes me parece que a gente quer atingir a evolução nessa encarnação mesmo. E aí depois de perfeito, não, aí eu vou fazer a caridade, aí eu vou ajudar, aí vai estar, né, quando eu tiver aquela condição financeira tal, quando eu tiver, a gente vai perder tantas oportunidades. Né? A gente sabe que antes de dormir, Santo Agostinho nos auxilia, que a gente tem que fazer uma varredura do nosso dia para a gente ver se não nos faltou uma oportunidade de ser útil, se a gente não desperdiçou voluntariamente essa ocasião de ajudar alguém. E a gente só vai perder essa oportunidade quando a gente estiver focando só em nós mesmos. Então, é o que eu tenho que fazer, é o que me pediram para fazer, tudo em relação ao eu. Quando a gente para e analisa o que os outros têm, o que os outros precisam, além de nós, quando a gente consegue perder essa competição, seja individual ou coletiva, né, a gente consegue, de fato, visualizar a humanidade e as necessidades, não só como as minhas, mas as nossas. Porque é para isso que a gente está aqui encarnado, para a gente se ajudar. O planejamento reencarnatório não é assim, não é o que eu vou fazer. As pessoas estão no nosso planejamento reencarnatório. É claro que a gente encontra algumas pessoas que não estavam porque faz parte da dinâmica do livre-arbítrio. Mas tem pessoas, então a gente precisa delas de alguma forma, assim como elas precisam da gente. Então cabe a nossa reflexão de onde que essas pessoas estão nas nossas vidas. A gente se escondeu em casa e deixou todo mundo do lado de fora com o portão trancado? Ou a gente permite, né, um trânsito dentro da nossa casa mental? É claro que quando a gente fala de trânsito, não é uma bagunça no sentido das pessoas fazerem o que elas querem. A gente tem que, é claro, né, aqui esse espaço é meu, esse espaço é do outro. Não é a gente entrar na dor do outro, porque isso é anti-empático. Se a gente tem uma pessoa que está passando por uma dificuldade e a gente entra na mesma dificuldade, isso não é empatia. Isso é contágio emocional. E aí a gente não vai ter condições de ajudar. A gente perde a condição que a gente tinha antes. Né? É claro, se você já tem o problema, de fato vai ser mais difícil, porque aquela emoção também é sua, verdadeiramente. Mas se você não tem aquela dificuldade, aquele problema, e você se coloca emocionalmente no lugar dessa pessoa, vocês dois vão precisar de outra pessoa para ajudar. Alguém que não esteja imerso naquela situação. Né? Então, é ter os outros, mas entender que é os outros. É o nome do capítulo, os outros. Os outros não é sinônimo de eu. A questão é que a gente, além de diferenciar eu dos outros, a gente vai circunscrever todos nós, eu e os outros, dentro dessa perspectiva de caridade, de amor, né, e de ajuda mútua, quando possível. E quando não possível, só da gente ajudar, porque a gente é responsável pela nossa ajuda. Se o outro nos ajuda ou não, é o outro, não somos nós. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz: o outro não é uma extensão de nós. E é importante a gente perceber isso, porque se a gente considera o outro como uma extensão de nós, quando eu faço a caridade ao outro, eu estou querendo fazer a mim. Então, para eu fazer o bem ao outro, eu preciso que o outro seja o outro. Se o outro for eu não estou fazendo ajuda ou caridade ao outro. Eu estou só querendo que aquilo respingue em mim e por motivos relacionados a mim mesmo, eu vou fazer o bem, eu vou ajudar. Não vou dizer que não é para fazer isso. Eu acho que, por enquanto, às vezes a gente faz a caridade por motivos egoístas. E eu não vou dizer parem com isso. Se vocês conseguirem, com o tempo,
terem motivos mais, né, enfim, pensando no outro, ótimo. Mas pelo menos se estão fazendo alguma coisa em relação aos outros, legal. Mas cabe a nossa reflexão. Quem é o outro? Né? Esse outro tem condições de me ajudar? É por isso que eu estou fazendo? Eu faço ao bem ao outro para não me sentir culpado por alguma coisa? Como é que é essa relação? Né? Claro que ninguém precisa responder, acho que cada um pode levar as reflexões para casa, para a semana, para o mês, para o ano, para a vida, enfim, como se sentirem à vontade. E aí Meimei continua, para e compadece-te. E esse para é importante. Não é só você, né, você vê que não é compadece-te. Não é você apenas ter compaixão, mas é você parar para ter compaixão. Parar o quê? Parar às vezes o que você está fazendo, parar o automático que você está dentro daquelas questões que você precisa fazer. Ah, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E o tempo que eu preciso para a minha existência além dessa encarnação? Né? Eu costumo até brincar, tem eu, Marcelo, mas aqui dentro de mim não tem só eu, Marcelo. Então sim, eu vou fazer as coisas pro eu, Marcelo. Né? Então, faculdade, trabalho, amizades, claro, muito, mereço essa atenção, preciso dessa atenção. Mas eu não estou aqui, eu não sou só Marcelo. Eu sou além e eu preciso cuidar também desse além. Então eu preciso fazer oração, me conectar com a minha espiritualidade, para de fato eu poder me conectar com esses outros encarnados e desencarnados que compõem de alguma forma a minha existência, né? E até os que estão por vir dentro das futuras nossas existências. E aí quando fala compadece-te, né, o que é ter compaixão? Compaixão é uma questão emocional que está muito próximo da empatia, né? Que é, na verdade, o substrato emocional, é o conteúdo emocional da empatia. Então, quando você está vendo uma pessoa, uma criança, por exemplo, com um sorvetinho, e aí esse sorvete cai no chão, te dá né? Poxa, aquilo é uma compaixão que a gente chama de automática, porque tem algumas questões da vida que são compartilhadas. Todo mundo que está tomando sorvete e o sorvete cai no chão não vai gostar de ter o sorvete caindo no chão. Então, né, é automático. Mas algumas questões, elas demandam o nosso esforço. Então, por exemplo, se eu tive uma experiência de... Por exemplo, eu nessa encarnação não tenho a experiência de ser negro. Mas, então, eu não vou ter acesso à experiência emocional interna de sofrer racismo. Então, não vai ser automático. Eu vou precisar me conectar com o outro para ter aquele esforço que às vezes é muito rápido para quem tem prática, para quem se dedica a isso, porque empatia, compaixão são habilidades e as habilidades a gente desenvolve, a gente não nasce com elas. Né? Então se eu acho que, poxa, mas eu estou fazendo as coisas, eu nem ligo para o outro, então vamos começar, é possível. Né? Para vocês terem noção, empatia, que é uma habilidade social, tem treinamento de empatia. Então, tem instituições que você vai e te ensinam a ser empático. Então, se você não se percebe empático, não se percebe solidário ou compassivo, tem tempo ainda, e muito tempo, né? O que falta talvez seja a oportunidade e o direcionamento nosso para isso, né? E aí, Meimei continua. Deixa que respirem, ainda mesmo por um momento só, no calor do teu hálito. Olha que bonito esse trecho, né? E quando eu penso, né, nessa questão de respirar no calor do nosso hálito, eu penso por exemplo, uma pessoa em que, né, pensando até em ficções, né, em obras de filmes, séries, quando a pessoa está passando por uma situação muito fria, né, um frio externo, aquele respiro é mais quentinho, né, aquela respirada, aquele calor humano. Então é isso, as pessoas estão com frio emocional, não só físico. E às vezes a gente tem a condição apenas de respirar e deixar aquela pessoa respirar com a gente. E isso já pode fazer um bem. E eu não estou nem gastando energia, porque eu preciso respirar mesmo, né? Não estou fazendo nada de diferente. Mas eu permito que aquela pessoa entre naquele espaço em que o meu hálito propõe alguma coisa. E acho que cada um vai ter aqui um círculo de hálito diferente. Eu nunca pensei que eu fosse dar essa expressão. Mas porque cada um tem as suas conquistas, cada um tem as suas dificuldades. Né? Então o espaço que o meu hálito vai abarcar talvez seja menor do que outra pessoa. Então eu preciso chamar a pessoa mais para perto. Porque se ela estiver lá longe, não vai ter efeito. Né? E eu preciso ter noção disso.
o quanto eu faço bem às pessoas, o quanto eu posso fazer bem às pessoas, o quanto eu posso deixar que elas respirem rapidinho o meu hálito para se aquecerem, para se sentirem menos sozinhas e continuarem. Porque a jornada, ela é individual. A gente sabe disso, né? A proposta não é a gente pegar ninguém no colo e levar, e nem ser levado no colo. Mas a gente pode dar uma pausa na jornada e falar, gente, entra, vem aqui todo mundo, se ajuda e segue a jornada, né? E é isso. Para isso, a gente precisa ter essa iniciativa, ter essa ideia. Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente caída na terra que o arado martirizou? Então, a gente não tem noção, e a proposta não é ter mesmo, do quanto a gente pode ajudar as pessoas, às vezes, num bom dia, num boa tarde ou num boa noite. Isso pode ser uma semente. Uma vez eu estava no mercado, foi assim de noite, eu acho que era um jogo muito grande, então o mercado estava super vazio. E aí eu estava indo no caixa, e aí eu falei, boa noite, tudo bem? Aí a pessoa, o quê? Aí eu, boa noite, tudo bem? Parece que ela não estava assim, entendendo que eu estava me direcionando a ela e querendo saber como ela estava de alguma forma. E ela falou, estou muito entediada, sei lá o quê. E aí falou um pouco, e eu ouvi, e a gente conversou um pouco, depois eu fui para casa. Eu não sei que proporções teve aquela minha fala, e não tem como eu saber. Eu não tenho ligação com ela hoje, não sei nem se ela trabalha no mesmo mercado. Então, não adianta eu querer colher naquela hora, né, o fruto que eu pude semear. Eu preciso entender que eu faço a minha parte. E quando eu faço a minha parte para alguém desconhecido, eu estou fazendo para o universo. E esse universo pode, nessa encarnação em outra, me retribuir. Mas não é por isso que eu estou fazendo. Então, assim, a gente tem que pensar nessa extensão das nossas possibilidades. Porque muitas vezes a gente acha, não, mas o que eu vou fazer por essa pessoa? O que eu vou fazer nesse grupo? Eu não faço nenhuma diferença. Eu aqui, as pessoas nem ligam. E aí a gente não sabe. E não vai saber. A gente não tem como saber o impacto que a gente tem na vida das pessoas. Elas podem até dizer, mas a gente não vai ter noção, elas dizendo ou não, porque elas podem não dizer também, e ainda assim eu tenho um impacto. Eu posso fazer algo de bom para alguém, essa pessoa se sentir bem e me xingar. Não é impossível. E aí, se eu fico me esforçando para ter noção do quanto eu ajudo as pessoas ou não, eu vou ficar muito frustrado. E aí, o que eu vou fazer? Talvez eu xingue de volta. E aí, não adiantou nada eu ter feito aquilo de bom para essa pessoa. Então, assim, a gente precisa entender que nós não somos apenas essa individualidade que faz o bem, mas nós fazemos parte de um coletivo. E a gente sabe, cada um tem aqui a sua individualidade, mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se direcionando a essa coletividade que é a perfeição. A gente, então, vai diminuindo a nossa individualidade no sentido de todos sermos caridosos, todos desenvolvermos a nossa fé, sermos empáticos. Então, nós vamos estar mais próximos ainda, porque já teremos desenvolvido as nossas virtudes numa escala muito maior do que a gente se encontra hoje. E aí, continuando, a beleza de um minuto nos ensina muita vez a povoar de alegria e de luz a existência inteira. Então, a gente não faz ideia do quanto é significativo aquele momentinho que a gente teve com alguma pessoa. A gente não faz ideia do quanto as questões nos atravessam e atravessam as pessoas diante de um momento de dificuldade, principalmente. Às vezes a gente quer resolver o problema, e isso é uma coisa muito comum da nossa sociedade. A gente acha que a gente só vai resolver o problema e que é assim que a gente vai ser útil para alguém, e não é. Eu não sei, enfim, as pessoas que me conhecem mais próximo sabem que eu sou psicólogo, e até nós, dentro da psicologia, a gente tem que se vigiar para não querer logo resolver um problema. Porque às vezes a pessoa chega, aconteceu isso, isso e isso. E aí você pensa em uma forma de resolver, mas aquilo na verdade nem era um problema para a pessoa. Então eu preciso entender o que é aquilo para a pessoa. Se ela fala, aconteceu isso e isso, e como é que você se sentiu? O que isso representou para você? Porque às vezes você entende alguma coisa, quer resolver, sendo que não é isso que a pessoa está falando. Você está ouvindo, só você. Você está ouvindo as suas questões, os seus pensamentos, mas você não está de fato ouvindo a outra pessoa. Então cabe a nossa reflexão a entender de que forma, no sentido do quanto a gente pode atravessar as pessoas fazendo bem. Entendendo que elas estão ali, que nós não estamos sozinhos, porque elas estão ali, e como que essa relação pode ser benéfica para ambos.
Porque para mim vai ser, se eu faço bem, se eu ajudo, eu sei que na verdade eu que sou o maior beneficiado, sou eu que estou tendo a oportunidade de ajudar alguém, né? E o quanto essa pessoa se sente melhor, e isso me permite ajudá-la mais vezes. Mas se eu não consigo, se eu falo alguma coisa e não funciona, eu posso continuar tentando, mas eu preciso da oração junto, né? Até para subsidiar essa minha ajuda, porque às vezes a gente sabe que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Então, às vezes, se eu peço, né, na oração, eu vou ajudar, às vezes não sou nem eu que estou ajudando, né? E aí, se a gente fica, nossa, eu ajudei, sou bravo, sou muito bom. Às vezes nem é. Às vezes a gente recebe o apoio da espiritualidade para fazer um bem. Só que para isso a gente tem que estar disponível. A gente tem que estar com a anteninha ligada, estou aqui, se precisar, podem me utilizar como instrumento. Mas a gente tem que estar atento à existência do outro. Então a gente pode estar aqui, né, como eu falei, no estudo, a gente vem, ouve, vai embora, não se conectou de nenhuma forma. E quando eu falo essa conexão, não é que você tem que ficar falando o tempo todo com alguém, mas perceber a existência do outro, notar o outro. Quando vocês chegaram, vocês perceberam quem já estava no recinto? Viram quem eram as pessoas, mesmo que de costas para quem chegou depois? Estamos aqui juntos de alguma forma, pelo menos nesse momento. De 3 às 4 de quinta-feira nós estamos aqui juntos. E às vezes a nossa mente foca nos momentos em que a gente não está ali com as pessoas e aí a gente se sente sozinho e esquece da importância de estar em coletivo e fazer o bem para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, para ter essa noção da questão da nossa singularidade, da nossa oportunidade de ajuda, dentro desse capítulo tem uma história. Meimei diz o seguinte: diz a antiga lenda que uma gota de chuva caiu sobre o oceano, que a tormenta encapelara, e aflita perguntou: Deus de bondade, que farei sozinha neste abismo estarrecedor? O pai não lhe respondeu, mas tempos depois, a gota singela era retirada do mar, convertida numa pérola para adornar a coroa de um rei. Então, muitas vezes a gente se perde na imensidão e não enxerga o nosso papel dentro dessa coletividade, né? E a gente precisa entender que nós não somos apenas responsáveis por nós, mas que nós temos a oportunidade de fazer pelo outro. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade por se julgar pequeno, por se colocar num espaço menor que de fato a gente ocupa por sermos filhos de Deus. Não é que ninguém não, eu sou isso tudo porque eu tenho isso, eu faço aquilo. Não, mas eu sou filho de Deus. Ponto. Ninguém vai me diminuir, ninguém vai me colocar abaixo disso, porque eu sou filho de Deus como todos nós. Eu posso ter umas dificuldades aqui, eu posso nessa encarnação não ter frutificado nesse espaço, mas eu sou filho de Deus. E todos nós temos o mesmo destino, que é a perfeição. Uns mais rápidos do que outros. Então isso aproxima a gente. Quando a gente pensa no outro como um filho de Deus, assim como eu vou conseguir me sentir mais facilmente em coletivo. E a solidão vai ser menor, vai ser uma companhia mais rara, porque eu vou estar enxergando aquele outro como um próximo. E quando eu digo próximo, não é no sentido de estar íntimo, porque às vezes a gente tem até aquela pessoa que a gente quer estar próximo, mas não acontece. Mas energeticamente eu posso estar mais próximo dessa pessoa do que eu imagino. E a nossa visão é muito pequena, a nossa visão é muito menor do que a gente consegue visualizar. E aí, de fato, se a gente se depara e se limita às questões terrenas, a nossa visão terrena, a gente vai perder muitas oportunidades de fazer o bem, enfim, de ajudar, de sermos pessoas caridosas e contribuirmos nesse mar, nesse oceano, com a nossa particularidade ainda, né? Então, às vezes, eu posso querer... Tem uma determinada pessoa que eu sei que não está muito bem. Ah, mas ela tem fulano, mas ela tem ciclano. Mas eu sei a minha importância na vida dela. Será que talvez não seria legal receber um apoio vindo de mim? Vamos ver. O que pode acontecer no máximo? Nada. No máximo, a ajuda talvez não ser tão efetiva para a pessoa não fazer muita diferença, mas você tentou fazer a sua parte. E a gente fica com muito medo. Medo de não ser o suficiente, medo de ser incômodo, de ser inconveniente. E a gente foca nos nossos medos, sobre as nossas, né, sobre o eu, sobre o que as pessoas vão dizer de mim, que eu paro de ir aos outros. Porque quando eu chego numa área que é social,
que é uma área compartilhada, eu fico vulnerável. Quando eu estou só dentro de mim mesmo, eu estou seguro de alguma forma, porque é eu e acabou. Entre aspas, né? Claro. Quando eu interajo com o outro, eu permito que o outro possa me ofender, possa falar algo de negativo para mim. E às vezes a gente não quer. Tá com medo, tá com preguiça, entre outros. E aí a gente precisa parar e entender que esse lugar é o lugar que essa encarnação nos trouxe para evoluir. Esse é o diferencial, esse espaço compartilhado é o diferencial que vai me fazer evoluir. É o diferencial que me trouxe nessa encarnação. Porque senão, tanto faz se eu nascesse no Brasil, se eu nascesse em outro país, se eu nascesse com essa família ou com a outra família. Se eu foco só em mim mesmo, o planejamento reencarnatório é totalmente, enfim, descartável. Então, quando a gente percebe esse espaço compartilhado e a gente vai ao encontro das pessoas de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, a gente, de fato, potencializa as nossas oportunidades de crescimento moral e espiritual. E aí, dentro dessa perspectiva, né, Meimei finaliza: dá também, assim como a gota, algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimento. E mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá, cristalina e luminescente, na direção dos céus para enfeitar a glória de Deus. Então a gente percebe a potência que a gente tem dentro das nossas relações e que muitas vezes a gente ignora por medo, né, ou por egoísmo, por orgulho, por focar nas nossas necessidades. Então, Meimei nos convida a ter uma vida não direcionada aos outros, mas uma vida com os outros, que é a grande questão que nos trouxe a essa encarnação, dentro dos nossos propósitos individuais e coletivos. E aí, para finalizar, eu trouxe um trecho de uma música que eu acho que nos ajuda a entender que as oportunidades de ajuda não demandam uma situação, um contexto muito específico. Então, eu não preciso estar nesse espaçozinho para eu poder fazer o bem. Eu posso fazer o bem de acordo com as minhas possibilidades daquele momento em que eu estou, independente das minhas dificuldades que me assolam. Porque se a gente tem dificuldades, a gente se isola, a gente não só deixa de, né, a gente não só perde a oportunidade de ajudar, mas como a gente perde a oportunidade de ser ajudado. Então, muitas vezes, quando a gente está triste, quando está chateado, com raiva, a gente se isola, a gente deixa de ajudar o outro e deixa de ser ajudado. Então, é algo que eu acho que seria interessante que a gente pudesse refletir nas nossas estratégias de enfrentamento com as emoções desagradáveis, com as dores da vida e os sofrimentos. E aí vou mostrar o trecho para vocês. Eu só não vou cantar porque eu acho que iria acabar com o clima aqui, tá um clima tão legal, né? Então eu vou só ler, tá? É da música Cantiga de Paz. E aí é um trecho no meio da música. E aí diz: olhando em teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo sem falar de sua dor. Então, a gente pode estar, de fato, triste. E quando fala tua tristeza esquece, não é a gente atropelar a tristeza, mas entender a tristeza como sendo algo que faz parte e que não faz parte só de mim, faz parte dos outros também. Então, eu posso esquecer a minha tristeza e começar a pensar na nossa tristeza, se eu tiver com uma pessoa que também está triste, né? Então, não é ignorar o sentimento, não é você fingir que nada aconteceu, que aquele sofrimento que você teve não existiu, mas é você abrir e compartilhar, de alguma forma, essa dor com o outro e do outro, para você conseguir, mesmo apesar das tempestades, né, dourar o campo, ou seja, trazer um enfeite de alguma forma que vá facilitar a melhora, a evolução sua, das outras pessoas, né? Então, eu espero que a gente possa refletir, né? Espero que esse momento tenha sido proveitoso para todos, para a gente pensar de fato nas nossas experiências individuais e coletivas, familiares e sociais, e do quanto a gente aceita, primeiramente, que o outro existe
que o outro está na nossa vida, não somos só nós. E quem são os outros, né? Se são só aqueles outros mais próximos que a gente está considerando, só aqueles que estão nas nossas casas ou nas nossas instituições mais próximas, se a gente também pensa nos outros espíritos desencarnados que fizeram ou fazem parte da nossa vida, né? E que a gente possa, a partir dessa percepção, em algum momento, de que eles estão ali, não nos sentirmos mais solitários, sozinhos, dentro dessa experiência, né, que temos nessa encarnação, mas que percebendo eles a gente possa se direcionar de alguma forma para fazer o bem, saindo desse espaço sozinho, que muitas vezes a gente reclama, mas a gente se coloca nele e dá um passo para encontrar esses outros e ajudar os outros também, dando a possibilidade de ser ajudado por esses outros. Porque para eu ser ajudado eu preciso dar uma condição de existência do outro. Eu não vou ser ajudado se não tiver o outro ali para me ajudar, né? Então, agradeço a atenção de todos, o carinho de todos, espero que tenha sido um momento agradável e que possamos estar juntos mais uma vez numa oportunidade futura. Muito obrigado. E a gente é que agradece, né, pessoal? Obrigado, Marcelo. Belas palavras, um estudo muito bom. Essa música realmente é muito linda. Quem tiver curiosidade pode achá-la no YouTube. Ela é cantada pelos corais espíritas aqui do Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil, né? Então, procura lá Comerge, Coromerge ou Corengo, vocês vão ouvir essa música que é muito bonita mesmo, vale a pena. Inclusive tem o Ricardo cantando essa música também. Não. Rosana também já cantou, né, Rosana? Então a gente que é antigamente no coral, a gente cantava essa música, é muito bonita, muito linda. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe. Amigos e amigas, vamos então encaminhando para o nosso final, não é? Essa primeira parte a gente encerra com uma prece e depois, em lugar do passe individualizado, que antes da pandemia era feito aqui na sala de trás, nós faremos só um comentário, uma leitura e um comentário, tentando irradiar, fazer a mentalização, pedindo a Deus que nos abençoe e que os nossos amigos espirituais nos deem saúde e paz. Então será o que a gente costuma chamar de passe coletivo. Todos nós juntos aqui, irmanados, pensando no auxílio que Deus pode nos dar. Vamos fazer a prece final e depois essa mentalização. Carlos, pode fazer a nossa prece final, Carlos? Amigos, então vamos acalmar nossos corações, sintonizar nossos pensamentos em Deus, nosso Pai amado, nosso querido amigo, irmão, guia e modelo Jesus Cristo, em toda a espiritualidade amiga. Agradecer a todos eles por esta oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez estudando, tentando aprender e evoluir nesta nossa caminhada, Senhor. Aqueles que não podem estar presentes, que possam receber essa palavra, que hoje teve a responsabilidade do nosso irmão Marcelo, que a gente possa sair um pouquinho melhor do que entramos, Senhor, mas sempre aprendendo, e o principal, sempre praticando, principalmente com o nosso próximo, nosso irmão. Precisamos melhorar, por isso estamos aqui, mas também sempre olhar para o nosso irmão. Pedimos, Senhor, neste momento de tanta tensão ao mundo, por esse risco de uma guerra, que possamos orar para que toda a espiritualidade possa intuir esses governantes e colocar dentro do coração deles, Senhor, um pingo de paz, um pingo de amor e de palavra do nosso Mestre Jesus. Que a paz prevaleça entre todos nós, Senhor. Precisamos ter aí o evento da pandemia para tentar aprender um pouco mais, mas precisamos ainda caminhar, Senhor, nessa seara de amor, estudar cada vez mais e sempre prevalecer, Senhor, o bem, a caridade,
o amor que Tu nos ensinaste quando estivesse aqui conosco. Mais uma vez, Senhor, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, nesta noite de sexta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Carlos. Amigos e amigas, foi um prazer tê-los todos aqui. Estamos todos juntos, né? Voltemos aos nossos lares com tranquilidade e paz. Então, a todos o nosso agradecimento. Aqui na reunião pública das quintas-feiras, de 15 às 16, do Centro Espírita União e Caridade, que fica na Rua do Imperador 197, e a todos os amigos que vão nos assistir na transmissão feita pelo YouTube na internet, às sextas-feiras, 20 horas da noite. 20 horas, né? Então, um grande abraço a todos, fiquemos com Deus.